Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Universo Generalista. Meu nome é Caio Rux Pirandelli. Meu nome é Bruno Macella e hoje nós estamos com um convidado internacional. Hoje estamos aqui com o Ricardo Lopes. O Ricardo é natural de Portugal, formado em medicina dentária e tem um mestrado integrado em medicina dentária. Ele é autor de 2 livros, um de ficção e outro de não ficção, este último na área das ciências da saúde. Ele começou em 2017 um podcast e um canal no YouTube chamado The Dissenter, ou Dissidente, onde ele entrevista acadêmicos, cientistas, filósofos internacionais. E hoje ele acumula mais de 350 entrevistas. E consideramos ele, ser um dos maiores canais, o seu canal, um dos maiores canais de divulgação científica em termos de qualidade, variedade de disciplinas e profundidade nas abordagens. Suas entrevistas navegam por inúmeras áreas, dentro da filosofia, biologia, antropologia, bioantropologia, psicologia, neurociência, arqueologia, entre outras. Ricardo já entrevistou Susan Pinker, Steven Pinker, Franz de Waal, Robert Sapolsky, Daniel Lieberman, David Benar, entre outros. Bom, Ricardo, bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Ora, obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui convosco, Caio e Bruno, e olá ao resto do pessoal que estiver a ouvir. Legal. Para a gente começar, Ricardo, explica para a gente como que surgiu essa sua ideia do podcast e de entrevistar cientistas e intelectuais. Ora bem, isto aqui é assim, eu provavelmente não vou falar muito do que estava para trás, porque acho que me vão perguntar sobre isso, mas a ideia proveio essencialmente de eu ter interesse nas áreas em que convido pessoas para entrevistar, principalmente a psicologia evolutiva e a filosofia no geral. E então, como já lia há muito tempo sobre os assuntos, eu comecei a ler filosofia quando tinha 18 anos, 17, 18 anos, e comecei a ler sobre psicologia evolutiva há cerca de 5 anos atrás. E como via outras pessoas com canais do YouTube, com podcasts, a fazerem entrevistas longas com pessoas sobre todo o tipo de assuntos, e mais alguns, inclusive é um dos que eu via mais na altura, quando comecei o podcast, era o Joe Rogan, que é o que tem o maior podcast dos Estados Unidos. Ele não entrevista, quer dizer, ele é raro entrevistar cientistas, mas no meu caso foquei-me nas minhas áreas de interesse e comecei em fevereiro de 2018 o canal. Depois, no ano passado, quando fez um ano, comecei também o podcast, eu só tinha o canal. Assim, também tem a versão áudio e essencialmente foi isso. Eu transformei o que era um hobby, que era aprender sobre estes assuntos, principalmente as ciências sociais e a filosofia, embora também tenha uma ou outra entrevista de história, de economia e assim, transformei um hobby num programa de entrevistas, basicamente. E como é que foi esse processo também de você contatou algumas pessoas de início? Porque hoje, depois, com o processo, também a gente pode falar mais um pouco sobre isso mais para frente, mas o processo de chegar em Noam Chomsky, em Steven Pinker, foi tudo assim, de galho em galho mesmo, de ponto em ponto, que você foi pegando cada vez mais contatos até chegar nessas pessoas? Como é que foi esse processo? É assim, varia um pouco de pessoa para pessoa. Por exemplo, ao início, eu, o primeiro mês que fiz o canal, tive só 3 entrevistas, porque era muito difícil convencer pessoas a virem ao canal sem ter nada para mostrar. Depois, no segundo mês, em março de 2018, como já tinha alguma coisa para mostrar, já aumentei muito o número de entrevistados, já passou para 12 ou 13 nesse mês. E depois, aquilo que eu faço para convidar pessoas é, eu tenho um e-mail, que é um e-mail padrão que eu uso, em que já tenho os nomes dos convidados mais conhecidos, que já entrevistei, e alguns que eu tenho já na agenda para entrevistar, e convido as pessoas, apresento os nomes, e depois na minha assinatura do e-mail, se repararem, também tenho lá vários elogios de pessoas que já foram entrevistadas por mim, e essa é a maneira que eu uso para convencer muitas pessoas. Até já houve quem me dissesse que aceitava o convite
porque eu já tinha entrevistado amigos dessa pessoa, por exemplo. Agora, em relação ao Chomsky, especificamente, é assim, eu cheguei a ele porque, incrivelmente, apesar dele ser uma pessoa muito ocupada, ele parece que responde aos e-mails todos que recebe. Não sei como é que ele faz, mas toda a gente que consegue falar com ele por e-mail diz que ele responde. É qualquer e-mail que enviem com perguntas, o que é que seja. E então ele respondeu-me, só que como era a mulher dele, que por acaso é brasileira, a mulher dele, a Valéria, era a mulher dele que organizava a agenda dele, e então eu tive que entrar em contato com ela depois mais tarde para o fazer. Foi um bocadinho complicado, porque as 2 primeiras vezes que o tinha marcado, houve contratempos, coisas de última hora, e ele não pôde fazer a entrevista, e então foi à terceira. Mas basicamente foi isso, ou seja, incrivelmente há pessoas que mesmo sendo muito grandes intelectuais, e até por exemplo o Pinker, o que vocês referiram, o Steven Pinker, que eu entrevistei no ano passado, já teve várias vezes na Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, mas incrivelmente alguns deles são super acessíveis e é bastante fácil chegar a eles. Muito legal, né? Assim, a gente entende o seu canal como um bom reflexo nosso, assim, porque a gente estuda muita coisa parecida, e acho que até nessa apresentação de como conseguir os entrevistados é muito parecido com a gente também, porque a gente começou gravando uns episódios nós, né? Daí a gente começou a entrevistar umas pessoas, começamos com uns amigos bem próximos, daí a gente tem uma sorte muito grande de conseguir entrevistar a Monja Coen, e depois o Walter Neves, né, que deu um peso maior para o podcast. E depois disso a gente realmente mostra esse currículo, principalmente para uma galera mais aqui no Brasil, né, da área acadêmica, assim, mais pesado. A gente já parte para esse currículo e facilita bastante. Mas legal perceber que é muito, muito similar, assim, os nossos contatos com essas pessoas. E, Ricardo, e você, assim, né, uma coisa que chama atenção também no podcast, seu podcast, é a diversidade de disciplinas, né, que você navega, as pessoas que você entrevista, e não só isso, como você tem certo domínio também um pouco do assunto, pelo menos uma pesquisa e tal, porque as perguntas não são tão superficiais, né? E de onde vem esse conhecimento, essa percepção, ou essa capacidade de entender a ciência em geral, né? E de onde veio, teve alguma coisa a ver, alguma ajuda da parte da sua formação, ou absolutamente nada? De onde veio essa sua perspectiva mais científica, assim? Então agora é que eu vou falar da minha história mais para trás. Então em Portugal, eu não sei como é que funciona no Brasil, mas quando nós chegamos ao ensino secundário, que é o 11º, 12º ano, nós logo aí escolhemos um curso específico, ou seja, não aquilo que nós vamos estudar na universidade especificamente, mas um curso, e no meu caso foi Ciências e Tecnologias. Por isso eu, no ensino secundário, estudei Biologia, Geologia, Física, Química, Matemática e essas disciplinas assim. Fiquei com as bases dessas disciplinas. E depois, na universidade, no meu primeiro ano de universidade, eu estive em Química, estudei Química, portanto, daí também tirei mais algumas bases e depois para estudar Medicina Dentária. Os primeiros 2, 3 anos tiveram muito de coisas como biologia molecular, bioquímica, genética e coisas assim que também me deram mais algumas bases. Em relação às ciências sociais, eu não tenho nenhuma formação nessas áreas, ou melhor, por acaso até tenho, porque desde 2017 fui fazendo uns cursos online de várias universidades diferentes e fiz um, por exemplo, sobre ciência da religião e por acaso já calhou ter entrevistado praticamente todos os grandes nomes da ciência cognitiva da religião. Depois, se quiserem falar mais especificamente sobre isso, podemos falar. E depois fiz também um curso sobre a evolução da socialidade humana, fiz 2 ou 3 cursos de introdução à psicologia, um de introdução à genética comportamental, portanto, esses também me deram algumas bases. E isso foi já junto
do início do canal, ou seja, uns meses antes de começar o canal, fiz esses cursos. Mas também já andava a ler há bastante tempo, pelo menos há uns anos, sobre esse assunto, em livros de divulgação científica e em manuais universitários e coisas assim, porque eram temas que me interessavam muito e então eu ia-me informando sobre os assuntos. Claro que à medida que fui fazendo entrevistas fui aprendendo cada vez mais, mas basicamente é esse o meu background, digamos assim. Entendi. É interessante que então o podcast te forçou também a pesquisar, estudar mais e adentrar mais nesses. E foram todos cursos online, é isso? Desses cursos que você citou? Foi durante o podcast, fazendo as entrevistas, você foi estudando e se aprofundando? Uhum. Sim, sim, sim. Os cursos online foi mais antes de começar o canal. Tá. Mas para fazer as entrevistas, para preparar as entrevistas, eu tenho aprendido muita coisa nova e tenho também descoberto muitos nomes novos nas várias áreas, que eu quando comecei o canal nem sequer fazia ideia que existiam. Eu conhecia mais as pessoas que que escrevem manuais e livros de divulgação científica. Pronto, depois, ao ler os livros, claro, havia sempre nomes que se iam repetindo e eu, alguns, já sabia mais ou menos o trabalho que faziam e os temas a que se dedicavam. Mas desde que estou a fazer o canal, já aprendi mesmo muita coisa nova e já tive contacto com o trabalho de muitas pessoas que antes nunca tinha tido. Muito legal. A gente olhando, né, mais de 300 entrevistados que você conseguiu ter acesso, e é impressionante, assim, a capacidade que você tem de conseguir articular bem com essas pessoas, né? Então, eu e o Caio ficamos com essa curiosidade de saber como que é, né, esse entendimento dele de ciência e como que ele se prepara tão bem, assim, para as entrevistas. Eu acho que daqui a pouco a gente vai poder se aprofundar nisso. Mas, por uma próxima pergunta, Ricardo, a gente tem um universo generalista muito por essa temática, né, de conseguir trazer várias temáticas diferentes, perspectivas e discussões, né? E a gente cai muito na perspectiva evolutiva, né? E acho que foi muito disso que casou da gente conseguir achar o seu canal, a gente conhecer um pouco do seu trabalho. Como que você vê assim essa perspectiva evolutiva, né? Você considera ela assim uma forma uma boa forma de organizar uns saberes assim e poder abranger para várias disciplinas? É assim, em relação às ciências sociais, eu acho que a perspectiva evolutiva é aquela que pode dar uma base, uma teoria central, digamos assim, em que todas as outras se podem basear. Porquê? Porque é impossível nós compreendermos o nosso comportamento, quer seja de indivíduos, quer seja de sociedades, sem perceber como é que o nosso cérebro, que é o que dá base ao comportamento, evoluiu e perceber a psicologia de base que evoluiu junto com o cérebro, ou seja, perceber porque é que as pessoas processam a informação do meio como processam, as coisas a que dão atenção e porque é que têm este ou aquele comportamento que muitas vezes as pessoas podem pensar, depende da cultura, isso tudo depende da cultura, pessoas de diferentes culturas comportam-se de maneira completamente diferente. A questão é que às vezes essas diferenças são muito superficiais e se olharmos mais a fundo, há muitas semelhanças que as pessoas têm de diferentes culturas e há até aquela questão dos universais humanos, que é uma coisa que se estuda na antropologia, que é uma listagem, digamos assim, dos comportamentos que as pessoas em todas as culturas estudadas até ao momento apresentam, ou pelo menos na grande maioria delas, pelo menos mais de 90% das culturas. Portanto, é assim, sem termos uma perspectiva evolutiva das coisas, há muitos aspectos do nosso comportamento que nós não conseguimos compreender bem ou atribuímos a causas erradas, neste caso, como eu referi, à cultura,
ou aspectos ambientais. Claro que não estamos aqui a colocar a cultura completamente de parte, porque, falando da perspectiva evolutiva, não estamos a falar só da evolução biológica, podemos também aplicar a perspectiva evolutiva à própria cultura. Também há a evolução cultural. Portanto, temos as duas coisas, podemos enquadrar, e ainda há também, por exemplo, já entrevistei pessoas para falar desse assunto, também há a coevolução gene-cultura, ou seja, a forma como a nossa psicologia evolutiva dá base às culturas que nós criamos, e também a forma como os ambientes culturais que nós criamos podem servir como pressões seletivas para a evolução de determinados aspectos da nossa evolução genética. Ou seja, a própria cultura pode alterar a evolução genética. Há vários exemplos disso, não sei se querem falar um pouco mais sobre isso ou não, mas essencialmente, sem a perspectiva evolutiva, nós não conseguimos ter nas ciências sociais uma teoria central que sirva para englobar tudo o resto e para interligar as diferentes áreas, que até hoje ainda não há, e também não conseguimos ter uma visão completa, total, do comportamento humano e das suas causas e aspectos assim. Pelo menos para mim, né, que sou da área de economia, para mim a perspectiva evolutiva ajudou muito nesse processo, assim, né, porque aqui a antropologia cultural aqui no Brasil, ela não dialoga muito com a biologia, né? Não sei como é a antropologia cultural em outros países, mas talvez seja um padrão. Então, fica difícil entender algumas coisas, né? Porque se cada cultura é uma cultura, então, putz, você não consegue tirar nada em comum, né? Então, fica muito, para mim, até encontrar o Bruno, o Pablo, né? Meus amigos da área da fisioterapia, o nosso ponto de diálogo acaba sendo a evolução, né? Então, para mim, é uma forma muito, para mim, sempre foi assim, quando eu entendi a evolução, eu comecei a jogar tudo ela como uma base, né? Porque a gente é animal, a gente é bicho, né? A gente tem dificuldade de entender isso, que a gente é um animal. Então, se a gente é um animal, a gente vai estar, né, dentro dessa perspectiva evolutiva como base. Mas, para mim, foi a coisa que possibilita entender várias disciplinas, né? Para mim, tipo, onde isso casa? Porque senão ficam coisas muito soltas, eu tenho muita dificuldade, né, de ver dessa forma. E é assim, também é normal que durante muito tempo as pessoas tenham se focado mais nos aspectos culturais, porque são coisas mais visíveis, é fácil olhar para as diferentes culturas e ver as diferenças, mas depois as semelhanças que são detectadas a um nível mais básico, digamos assim, ou seja, quando nós estamos a falar de psicologia evolutiva, não nos estamos a referir propriamente aos comportamentos visíveis das pessoas. Aquilo que a psicologia evolutiva se interessa mais é por perceber como é que o cérebro processa informação. Portanto, os comportamentos das pessoas podem até ser aparentemente diferentes, e são diferentes, efetivamente, mas depois os mecanismos cognitivos que lhes dão base são os mesmos, e é isso que interessa mais à psicologia evolutiva. Também interessam os comportamentos, também interessa aquilo que as pessoas fazem e porquê, mas essencialmente, e isto até foi uma conversa que eu tive com um psicólogo evolutivo que é bastante novo, o Laif Al-Shawaf, mas que é um dos grandes nomes da nova geração, e ele explicou exatamente isso, que não interessa tanto os comportamentos que as pessoas exibem, mas mais perceber a maquinaria cerebral, os mecanismos cognitivos que dão base aos comportamentos, e esses aí
pelo menos, de acordo com as evidências que nós temos, devem ser semelhantes em todas as pessoas de todas as culturas. Sim. Legal. Essa questão que você comentou, né, da psicologia, dessa perspectiva evolutiva mesmo, né, de como ela dá uma base maior, a gente sempre comentou isso nos podcasts, dessa importância dela ser um mecanismo central de diálogo, né, para todas as áreas. Porque se a gente está falando de ser humano, a gente está falando da gente, desse bicho aqui de milhões de anos, né, e como que a gente chegou aqui, e talvez seja isso realmente que está faltando, né, nesse diálogo nas áreas. E acho que os nossos podcasts aqui sejam uma desses mecanismos de conseguir conciliar isso, né? De conseguir fazer esse diálogo. Mas muito legal ver essa perspectiva também muito próxima da nossa. E até o entendimento, né, da ciência, ela passa por entender viés cognitivo, né? E aí, viés cognitivo, eu acho que a perspectiva evolucionista, ela passa a entender melhor o que são quais são os viéses cognitivos, né, e que são comuns a todos nós, né, e que a ciência é uma forma da gente tentar limpar um pouco esses viéses. Então, para mim, né, na minha opinião, assim, acho que a perspectiva evolutiva é super importante para entender ciência mesmo, né, para entender por que é tão difícil, às vezes, com a construção da ciência em si, porque ela é contraintuitiva, vamos dizer assim, né, para a gente. Cara, uma coisa, como as entrevistas, assim, elas mudaram as suas perspectivas? Você se viu entrevistando algumas pessoas que te impactaram e que foram mudando a sua perspectiva ao longo do processo, que você começou o podcast pensando uma coisa e nesse ponto atual você se vê, tipo, olha, no meio do percurso você mudou algumas perspectivas que você tinha através das entrevistas. Como é que foi? Aconteceu isso? Como é que é esse processo? Sim, em primeiro lugar, como eu já referi, eu aprendi muita coisa nova, já desde que comecei o canal. Agora, a mudança de perspectiva, sim. Antes ainda de começar o canal, quando eu tive a primeira vez contacto com a psicologia evolutiva, mudou-me completamente as perspectivas que eu tinha, a forma como via o mundo e etc., porque eu, antes da psicologia evolutiva, também era muito, principalmente por ser politicamente mais virado para a esquerda. Hoje em dia sou um pouco mais centrista, mas mesmo assim a maior parte das políticas que eu apoio costumam ser de esquerda. Eu também tinha uma visão muito ambientalista do comportamento humano, ou seja, achava que o comportamento humano se podia todo explicar com base em aspectos ambientais, principalmente na cultura e coisas assim. Agora, depois, quando tive contacto com a psicologia evolutiva, houve uma fase em que eu tive uma tendência muito grande para achar que tudo era inato, ou seja, que não havia praticamente nada que a cultura pudesse influenciar. Hoje em dia, e principalmente porque já entrevistei várias pessoas, antropólogos e pessoas que lidam com a evolução cultural, já é uma perspectiva mais balanceada, ou seja, já consigo compreender melhor qual é que é o papel da cultura e qual é que é o papel da biologia e até a relação que tem uma com a outra, porque pronto, eu passei de ser um extremista ambiental para um extremista biológico quase. Nunca fui exatamente um extremista biológico, mas estive perto disso. Estive quase a achar que tudo se explicava só através de uma perspectiva evolutiva biológica e o resto eram só coisas aparentes, era só coisas que se podiam ignorar, digamos assim, e até para perceber as diferentes culturas bastava ter a psicologia evolutiva ao nosso dispor e as condições em que as pessoas viviam e conseguimos explicar tudo sem precisar sequer de ideias das pessoas, de tradições, de costumes, mas ao longo do tempo que eu fui fazendo o canal, essa perspectiva tornou-se mais balanceada e, por exemplo, até
há pouco tempo a entrevistei e vou lançar para a semana, não sei quando é que vou lançar esta entrevista, mas de qualquer maneira no dia 4 de setembro vou lançar a minha segunda entrevista com o Joe Henry, que é um tipo muito interessante, muito conhecedor, muito culto mesmo e com um trabalho muito abrangente. E uma coisa curiosa é que no livro que ele vai lançar no início de setembro, eu já lhe tive acesso porque fiz a entrevista para divulgar o livro também, que é o The Weirdest People in the World. Ele basicamente explica como é que, não sei se alguma vez falaram disso no canal, mas a psicologia weird, que é basicamente um acrónimo para Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic, portanto, ocidental, rico, democrático, industrializado e educado, ou seja, que são as pessoas, é o tipo de pessoa, as características que caracterizam as pessoas que são mais estudadas nas ciências sociais, que são basicamente os alunos das universidades, que são aqueles que são mais vezes usados como participantes nos estudos. E ele reparou com outras pessoas que realmente a psicologia, principalmente, mas também as outras ciências sociais, focavam-se muito neste tipo de pessoas, mas podia haver variação ao redor do globo, ao redor das culturas, e ele fala, e é muito interessante, porque principalmente para pessoas que conhecem ciência, pode parecer difícil de compreender, mas ele explica a história toda de como, na Idade Média, a Igreja Católica instituiu na Europa Ocidental proibições contra o casamento entre primos, acho que foi até ao 5º ou 6º grau, pelo menos, agora não me lembro exatamente do grau, mas instituiu proibições contra esse tipo de casamentos e então as pessoas tiveram que começar a ir procurar parceiros cada vez mais longe das suas áreas de residência e então, com o tempo, desenvolveram-se instituições mais individualistas e que, agora pronto, também não vou estar a explicar tudo, demoraria muito tempo, mas que basicamente deram as bases para muitos dos valores que nós associamos ao iluminismo, como o individualismo, a razão, o progresso e até deram bases para o desenvolvimento do capitalismo e para a Revolução Industrial. Portanto, pronto, eu não sei se vão lançar esta entrevista antes disso ou não, mas se lançarem, dia 4 de setembro, vou lançar essa entrevista e é muito, muito, muito interessante. E isso, pronto, é só um exemplo de como eu fui balanceando mais a minha perspectiva ao longo do tempo e esse é um exemplo de como a cultura pode influenciar a evolução de um determinado tipo de psicologia que agora se sabe é típico de pessoas desses países ocidentais ricos, industrializados e etc., que noutros sítios é diferente. Sim, eu cheguei a ver a primeira entrevista que você fez com ele, né? E para mim foi bem interessante. Eu tinha lido também do David Epstein. Ele fala bastante dessas diferenças psicológicas do pessoal de pessoas que estão no campo, né? E as pessoas que seriam weird, que são de cidades grandes, industrializadas e tudo mais. E como a visão, a organização mesmo do mundo simbólico, né, de conjunto simbólico, se dá de forma completamente distinta, né, muito diferente. Então, e aí quando eu ouvi a entrevista com ele, eu entendi, né, o que ele estava dizendo, assim, que a psicologia weird, ela é outra. O individualismo, por exemplo, ele é uma coisa que você não é o comum nas culturas humanas, né, posso estar errado, mas não é essa valorização do indivíduo, a coletividade costuma ser para a sobrevivência muito, muito mais exacerbada em culturas humanas em geral, né, então é interessante, eu estou sempre também, o seu podcast para mim é uma fonte de estudo, assim, né? Quando a gente tem tempo, porque ainda é muita entrevista, mas a gente sempre ouve entre a gente e comenta, você ouviu essa tal, e a gente bate um papo depois, a gente aprende bastante com as suas entrevistas, porque acaba sendo um resumo do livro, né? Resumo dos artigos da pessoa, do pesquisador, então
tem um valor imenso, assim, para a gente, em termos de estudo. Para mim, teve, assim, a gente sempre está comentando. É muito engraçado. Por acaso é isso que eu tento fazer. Tento ir mesmo aos tópicos que as diversas pessoas pesquisam e falar sobre os estudos delas, sobre se for uma entrevista sobre um livro ou sobre mais do que um livro, tentar falar dos tópicos principais do livro. É isso que eu tento fazer. Ah, muito legal. Essa questão que você comentou da pergunta do Caio, né, dessa mudança ao longo do podcast, de organizando o podcast, né, mudança de perspectivas mesmo. É muito comum, assim, pra gente também, né, principalmente para essa questão, bom, primeiro em relação ao contato que eu tive, né, com a perspectiva evolutiva, através do movimento. Então, o meu viés foi muito mais para entender saúde, corpo humano e tudo mais. E quando eu tive a perspectiva primeiro com o Pablo Santurbano, eu lembro de chegar no meu consultório de fisioterapia e mudar ele totalmente. Então, eu não queria mais cadeira no meu consultório, que vai todo mundo sentar no chão. Nós vivemos durante milhões de anos sentando no chão, então a gente vai para o chão, né? Então é muito engraçado como a gente tem essa tendência ao extremo, né? De ver tudo por esse viés. E a gente vai balanceando depois, né? Balanceia com a minha perspectiva com o movimento. E depois, quando você cai na parte de entendimento de comportamento, é a mesma coisa, né? Inclusive, a gente, durante o começo do podcast, a gente gravou um episódio sobre polarização política. E é muito interessante, porque você se coloca nesse entendimento, principalmente por entender personalidade, por entender até alguns estudos de psicologia evolucionista, você se enxerga nisso, né? E realmente essa mudança, né? Provavelmente eu era um cara muito mais de esquerda, e o Caio nem se fala, né? Mas é o quanto você se joga mais depois pro centro, ainda mais essa loucura que tá hoje, né? De esquerda e direita, desses extremos. Então, assim, é muito similar, assim, o que a gente está passando. Bate muito. Isso aí é muito interessante e por acaso também em relação à política, também uma coisa, por acaso ainda não consegui ter esse investigador no meu canal, vou tentar ter para o ano se as coisas correrem bem, mas devem ter já tido contacto com o trabalho do Jonathan Haidt, que foi, pois, o que basicamente estudou as fundações morais do pessoal da direita, da esquerda e dos libertários, e isso aí também é muito interessante. Eu ainda não consegui ter no canal, acho que foi no início do ano passado, sim, foi no início do ano passado, foi que eu o contactei e ele disse-me para voltar a tentar em agosto, depois voltei a tentar no fim de julho e ele disse, afinal não dá. E eu fiquei muito desiludido, mas este verão já lhe mandei outra vez e-mail e ele disse, talvez no próximo ano, e eu, pronto, vou tentar em dezembro outra vez. Porque uma coisa engraçada até, não sei se querem ouvir esse tipo de... Sim. Uma coisa engraçada até foi que, por exemplo, quando foi para conseguir convencer o Robert Sapolsky, a primeira vez que eu tentei foi no primeiro ano do canal. Mandei em julho ou junho de 2018 um e-mail e ele disse, volta a tentar no início do próximo ano, que este ano eu já tenho muito trabalho, tenho um livro para acabar e eu ainda quero tentar descobrir sobre o que é que ele está a escrever. Que ainda não saiu o livro, né? Pois, e acho que ele ainda não acabou. Mas de qualquer maneira, eu depois voltei a tentar em janeiro de 2019. E ele disse-me, e foi logo para aí no dia 2 ou 3 de janeiro, e ele disse-me, é que eu fiz uma resolução de ano novo de não marcar mais entrevistas este ano. E eu, está bem, então espera lá que eu em dezembro já te apanho. E então, em dezembro de 2019, para aí em meados de dezembro, assim, mandei-lhe um e-mail a convidá-lo e a dizer-lhe, desta vez não tem hipótese, porque ainda não começou o novo ano, por isso mesmo que tenha feito resolução, não conta. E ele, pronto, ele aceitou marcar a entrevista para março deste ano. Portanto, também tenho histórias assim no canal, que são engraçadas. Caramba. Vamos tem que ter insistência, tem gente que não tem jeito. Torcer pro Jonathan Haidt, dá certo. O Jonathan Haidt para mim foi um divisor de águas, assim, para mim foi
porque ele é um cara mais também sensato, eu acho, aparente ser um cara muito sensato, assim, né, de equilibrar bem os lados e tudo mais. Eu gosto muito dele, assim. A gente citou ele um monte de vezes aqui no podcast. Sim. E, enfim, um grande fã dele. E o Hyde também foi outro que, pelo menos, acho que é isso que ele diz nos livros. Eu já os li há algum tempo, já. Principalmente aquele em que ele fala disso, das fundações morais, já não me lembro agora, The Righteous Mind, acho que Righteous Mind, é isso, é. Ele também disse que antes se posicionava muito mais à esquerda do que posiciona hoje em dia, que ele, graças a ter estudado as fundações morais, começou a valorizar mais as fundações morais das pessoas mais conservadoras, a perceber onde é que vinham e o valor que tinham na sociedade e coisas assim. Por isso também é muito interessante ver não só o trabalho das pessoas, mas também como é que elas mudam a forma como veem as coisas de acordo com os resultados dos estudos que fazem. sim. É interessante que eu vi uma entrevista com ele também, uma coisa que chamou a atenção, é uma coisa que eu já estava lendo também a respeito, ele falou muito falou de uma experiência psicodélica dele, né, com uma substância psicodélica, que isso ajudou, né, porque a gente sabe por estudos que você consegue modular mais drasticamente alguns comportamentos através da experiência psicodélica, e ele citou que a experiência ajudou muito ele a modular mais para o centro, assim, né, de sair um pouco mais da extrema esquerda, junto aos estudos dele, e isso falou que é um grande avanço, e tem estudos que apontam isso também, né, que experiências psicodélicas podem dar uma fortalecida na modulação aí comportamental e de personalidade. Mas é bem interessante. Também é um assunto que eu gostaria de abordar um dia no podcast, tentar achar alguém aqui, não sei aqui no Brasil, ok? Mas eu sei que nos Estados Unidos tem, talvez... Você já chegou a entrevistar alguém, Ricardo, dessa sobre linha? experiências psicodélicas? Não? Ainda não. Por acaso até tenho um nome em lista, agora não me lembro, é uma mulher, mas agora não me lembro o nome dela, porque é uma espécie de uma ativista por esse tipo de produtos, drogas psicodélicas. Agora já não me lembro exatamente de quais é que ela fala no trabalho dela, mas sim, é esses estudos que se está a referir, de experiências psicodélicas que provocam uma mudança drástica na vida das pessoas, e assim já li alguns desses também, e por acaso é bastante interessante. Só não sei se não haverá aí alguma coisa de variação individual, ou seja, as pessoas que experimentam esse tipo de substâncias, em algumas produzir esse efeito e noutras não, ou se produzem toda a gente que experimenta, ou se pelo menos tem alguma mudança significativa, porque é assim, eu imaginaria que, e acho que vocês também já falaram disso no podcast de personalidade, não é? Se calhar falaram do modelo dos 5 fatores, ou Big Five. Uhum. Eu imaginaria que pessoas com diferente personalidade tivessem diferentes efeitos, ou pelo menos tivessem experiências diferentes, ou então fossem afetados pelos psicodélicos de maneira diferente. Pelo menos era aquilo que eu previria. Sim, sim. Eu também, né? Talvez alguém com conscienciosidade muito alta, né? Então, talvez teria uma modulação maior para abertura para novas experiências, através do psicodélicos, enquanto que alguém que já tem abertura a novas experiências não seja tão afetado em termos comportamental, ou pode até aumentar ainda mais, não sei. Mas é algo que precisa ser pesquisado mais a fundo, mas a gente vai procurar alguém em breve para ver se a gente consegue falar a respeito. E essa questão também dessa mudança de perspectiva, você comentou do Haidt, né? A gente gravou um episódio sobre religião e a gente usou muito assim o entendimento dos estudos dele para essa perspectiva moral mesmo, né? E para mim foi muito chocante assim dessa perspectiva de entender a religião, as pessoas que são religiosas, né? E eu tinha essa noção de negligenciar a importância dela do ponto de vista de sociedade, né? De
de organização social, e hoje eu vejo com outra perspectiva, entendo as pessoas que têm esse aspecto religioso forte, né? Não sei se para você também foi isso, você chegou até a fazer um curso sobre essa temática, né? A ciência da religião, sim, sim, sim. Não, a ciência cognitiva da religião, que é um ramo específico da antropologia agora. Aliás, é interessante porque as pessoas interessam-se tanto por estudar religião que a religião, enquanto instituição, tem agora um ramo específico nas ciências sociais, que é a ciência cognitiva da religião, que estuda os aspectos todos da religião, desde as bases evolutivas da religião, ou seja, os diferentes mecanismos cognitivos que dão base à religião, até à forma como as religiões variam nas diferentes culturas e coisas assim. Mas sim, para mim mudou muito, porque eu antes era um ateu militante, digamos assim, daqueles do tipo Sam Harris, Richard Dawkins e pessoal assim que acha que a religião devia deixar de existir. É o mal da humanidade, né? É o maior, Que é é o o mal da grande mal. humanidade, que é um vírus da mente, que os Isso. religiosos são todos estúpidos e deviam deixar de existir e que só metem ideias erradas na cabeça das crianças e coisas assim, mas agora é assim, agora é muito difícil. Eu de vez em quando ainda faço piadas, não é, com coisas religiosas, porque como não acredito, também não custa muito fazer piadas, mas em relação à forma como penso nas pessoas religiosas e como as trato, hoje em dia tenho muito mais respeito por elas do que tinha antes, porque percebo que, no fundo, quer dizer, até mesmo o ateu, não acreditando em Deus e não acreditando em nenhuma entidade sobrenatural, quer dizer, nós temos na mesma, e isto aqui já liga um bocado com algumas entrevistas de filosofia que eu fiz no canal. Quer dizer, nós também acreditamos em coisas como direitos humanos, e quer dizer, direitos humanos não são coisas que existam propriamente no mundo, que façam parte do substrato do universo, não são coisas que nós vamos encontrar empiricamente, nem encontrar nem lado nenhum, nem nos átomos, nem nada disso, são simplesmente valores que nós desenvolvemos ao longo do tempo, valores culturais, e portanto, quer dizer, até é interessante porque o Yuval Noah Harari, também devem conhecer, né? Sim. Se calhar já leram o livro dele, o Sapiens, e o Homo Deus, e assim. Uhum. Ele, por exemplo, no Sapiens dá uma definição muito interessante de religião. Agora não me lembro ao certo, mas ele disse que basicamente a religião é qualquer crença que as pessoas que a têm queiram ver universalizada, ou seja, aplicada a todas as pessoas, e que é uma crença dogmática, ou seja, para as pessoas é acreditar naquilo e não há alternativa. Portanto, ele no livro mostra como tanto sistemas morais que derivam da religião preenchem esses requisitos, como também coisas como os direitos humanos os preenchem, porque nós, defensores dos direitos humanos, queremos que eles sejam aplicados a todas as pessoas, ou seja, universalmente, e pronto, é assim, tudo bem que isso também, provavelmente há pessoas que não defendem os direitos humanos dessa maneira, mas pelo menos a maior parte dos defensores dos direitos humanos, toda a gente que eu conheço, acha que os direitos humanos são inalienáveis, ou seja, e nem sequer há possibilidade de discussão daquilo. Aquilo é como se fosse uma verdade absoluta estabelecida e não há compromisso nenhum que se possa fazer em relação àquilo. Portanto, essa é outra das maneiras em que a minha perspectiva sobre a religião mudou. E também, claro, com a perspectiva evolutiva, perceber que é assim, as pessoas também estão todas mais ou menos submetidas aos mesmos mecanismos cognitivos. Portanto, aqueles que dão base à religião
também podem dar base a outras coisas e, de qualquer maneira, mesmo que não deem base a crenças sobrenaturais, as pessoas todas têm esses mecanismos cognitivos e estão sujeitas a eles, por isso. Sim, inclusive pode se transformar em ideologia política, ele pode ganhar vários formatos, né? Né, Pois, exatamente. Aliás, até coisas tão simples como o nacionalismo, por exemplo. O sim, nacionalismo também, quer dizer, também acho eu que acaba por preencher aqueles requisitos do Yuval Harari, não é? Portanto, e sim, partidos políticos também, até equipas de futebol. exato, sim, sim. Tá na nossa realidade, né? Faz parte da nossa realidade humana, esses fato de pertencimento, né? E quando a gente não tem, inclusive o Walter Neves, né, que é um cientista aqui brasileiro que a gente entrevistou, ele estava pesquisando mais essa área de significado, né? Essa busca por significado e pertencimento é uma coisa que, se você não tem, você, né, tem problemas. Então, você tem que achar de alguma forma, né, algo a pertencer, ou um grupo de pertencimento, assim como a gente tem coisas em comum, né, na questão da perspectiva científica evolutiva, dá um conforto para a gente, sente bem fazendo isso, conversando entre a gente. Então, é uma coisa natural humana, né, essas associações. E para além disso, é assim, eu continuo a ser ateu, mas há inúmeros estudos que apontam para os benefícios sociais e individuais da religião. Aliás, isso eu até me lembro que foi também falado naquele curso online que eu fiz de Ciência da Religião. E, quer dizer, há coisas que, por exemplo, hoje em dia já estão mais ou menos desacreditadas. Havia aquela teoria que em inglês é Terror Management Theory, que é a teoria da gestão do terror, se traduzirmos literalmente, que era basicamente uma teoria que dizia que as pessoas, por estarem expostas à ideia da morte, desenvolviam determinados aspectos da religião, como, por exemplo, a crença na imortalidade, a crença na ressurreição, a crença num Deus todo-poderoso que nos podia salvar da morte e coisas assim. Hoje em dia, essa perspectiva já está mais ou menos desacreditada. Já falei com 2 ou 3 pessoas, por exemplo, até o Michael Shermer, que é um grande cético dos Estados Unidos, né? Já não é neste último livro dele, mas no anterior. Ele fala sobre isso, fala sobre a religião, porque ele fala de várias perspectivas acerca da mortalidade humana, ou de atingir a mortalidade, e fala de várias religiões, fala também de movimentos transhumanistas que existem hoje em dia. Ele, na parte das religiões, revela um bocado a literatura sobre essa abordagem do Terror Management Theory e também já falei com mais 1 ou 2 pessoas sobre isso e realmente não, parece que não tem grande base. Agora, mesmo assim, há outros benefícios individuais e coletivos e realmente a religião, por exemplo, é uma instituição que permite que, criar grande coesão social, por exemplo, que se pode ver de uma perspectiva negativa ou positiva. Se virmos da perspectiva das pessoas que fazem parte daquele mesmo grupo, se promove a cooperação, é uma coisa positiva. Agora, se virmos da perspectiva da competição entre diferentes grupos, sim, pode ser algo que pode ser usado para justificar, por exemplo, guerra, e assim, e isso aí, pelo menos para nós, pessoas a viverem em sociedades modernas, com os valores que nós temos, é algo negativo. Mas a religião tem vários benefícios e até, por exemplo, está ligada ao nível individual a coisas como consumir menos tabaco, consumir menos álcool, ou seja, ter hábitos de vida mais saudáveis. É um exemplo. Sim, legal. Ricardo, para a gente voltar um pouquinho nessa questão
das suas entrevistas, né? Você, pelo menos para mim e para o Caio, quando a gente escolhe uma temática, a gente se aprofunda demais, assim, então a gente fica horas, assim, estudando e deixa até trabalho de lado para poder estudar. E até nas entrevistas mesmo, a gente se prepara um pouco para as entrevistas, vê os principais estudos das pessoas, livros, tudo mais. E a gente queria saber como que é para você isso, como que é essa preparação, se você tem algum ritual específico que você gosta de organizar para as entrevistas. Aliás, as suas entrevistas normalmente são seguidas, assim, a gente espaça até, faz entrevista a cada 15 dias. Eu imagino como que é para você, assim, essa dedicação. Até de organização de artigos, se você compila os artigos da pessoa que você vai entrevistar, os livros e artigos, você pega tudo que tem da pessoa e dá uma olhada geral, o que você foca, como você organiza, porque, assim, o volume de entrevista que você tem é algo impressionante, né? Que você fez disso um projeto, né, seu, pessoal, para focar exatamente nisso. A gente faz isso como meio no tempo livre, mas realmente tem vezes que a gente deixa o trabalho de canto para poder estudar e porque a gente é meio paranoico com isso também, de tipo, não falar besteira e tudo mais. Então, como é que é esse processo para você, assim, né? Você vai de cabeça, ou você pega os tópicos centrais e você dá conta de resumir, entender meio por cima e tira a dúvida na hora? Como é que você faz? É assim, depende da pessoa e depende do trabalho que ela tiver. Por exemplo, há muitos entrevistados que eu já tive que não tinham nenhum livro escrito e então eu tinha que me basear apenas nos artigos que eles tinham publicados. E por um lado, muitas vezes até acaba por ser melhor, porque é assim, às vezes uma pessoa pode pensar, ele tem um livro interessante, vou convidá-lo para falar sobre o livro, basta ler o livro e pronto, está a entrevista preparada. E realmente às vezes é assim, mas quando não tem livros escritos e eu sou obrigado a ler os artigos, muitas vezes é melhor. Porquê? Porque pelo menos eu sei que aqueles artigos foram revistos por pares e, portanto, passaram um processo de seleção. Nos livros isso não acontece, quer dizer, muitas vezes os que escrevem livros de divulgação científica, eles têm lá até na parte dos reconhecimentos da parte dos agradecimentos, eles agradecem a várias pessoas que reviram este e aquele capítulo e etc. Portanto, tem alguma revisão sempre, mas não é com o mesmo rigor que têm os artigos publicados em revistas científicas. E então tem esse aspecto positivo, estou a lidar com um material mais rigoroso e também tem o aspecto de dar para focar mais no trabalho que aquela pessoa específica fez, porque muitas vezes quando escrevem livros vão buscar trabalho de muitos outros autores e às vezes até eu já houve situações em que tentei fazer perguntas de coisas que falavam nos livros e eles diziam, eu por acaso sobre isso não sei assim tanto, porque não é trabalho meu, é trabalho de pessoa tal e tal, e falavam daquilo que sabiam, mas já houve situações em que não sabiam dizer muito. E como cientistas, aliás, isso aí até é uma coisa interessante, se formos a pensar nisso, porque, por exemplo, se virmos entrevistas na televisão de pessoas famosas, de políticos, qualquer pergunta que lhes façam, eles têm sempre resposta para tudo. Os cientistas e alguns filósofos são os únicos que dizem, eu sobre isso realmente não sei, ou não sei o suficiente, ou o que sei é só isto, mas esta é aquela questão que eu não sei responder, ou ainda é preciso saber mais isto ou aquilo. São eles os únicos que eu ouço dizer estas palavras, não sei, quando nos fazem uma pergunta que não sabem responder. E agora, de resto, quando acontece, também acontece às vezes eu ter pessoas que escreveram livros e artigos e então, se eu já li os livros, pronto, já está o trabalho feito, vou só ver as minhas notas ou assim, e leio também alguns artigos deles se for preciso complementar. Se ainda não li os livros ou o livro específico que eu convidei a pessoa para falar, vou ler o livro, ou um ou dois livros, depende. Normalmente
normalmente cada entrevistado não leio mais 2 livros, depende um bocado do tema e assim, às vezes gosto de aprofundar mais um bocado, principalmente quando são coisas com que eu não estou muito familiarizado. Aí normalmente leio mais, que é para também ter o cuidado de fazer as perguntas que são mais relevantes e também, como vocês disseram, não dizer asneiras. E pronto, e acho que é isso, acho que é mais ou menos isso, mas eu gosto, eu acho que fica mais rigoroso quando eles não têm livros escritos e têm que ser ler os artigos, porque é um pouco mais chato, porque os livros são sempre mais fáceis de ler e dão sempre mais vontade de ler, pelo menos a mim, mas acho que ficam as entrevistas melhor preparadas. É legal, interessante. A gente tá perguntando com mais dica pra gente também, né? A gente acaba. É. A gente pergunta uma coisa que a gente está sofrendo também para ver, pô, né? Ver que a gente pode se ajudar. Então tenho que aproveitar. Sim, sim. Ricardo, e como é que é a divulgação científica em Portugal, né? Como é que é o conhecimento científico da população em geral em Portugal, ou a divulgação científica em Portugal? É algo que nas escolas é bem feito ou falta didática, a maior parte da população tem dificuldade, enfim, depois a gente pode entrar um pouco nessas questões da população entender ciência, né? Mas a gente queria entender um pouco como é que é isso em Portugal, assim. Pois é, assim, eu vou ser muito sincero, eu por acaso nunca estudei muito de como é a situação em relação à divulgação da ciência em Portugal. Agora, aquilo que eu posso dizer posso falar da minha experiência pessoal e posso também falar daquilo que algumas pessoas, alguns investigadores portugueses que eu já tive no canal me disseram. Por exemplo, eu falei uma vez com uma paleoantropóloga, que é uma antropóloga que estuda fósseis humanos, e ela disse-me, por exemplo, que achava que o ensino da evolução em Portugal, no ensino secundário, que é, pronto, no Brasil não sei como é que lhe chamam, mas em Portugal o 10º, 11º e 12º anos nós chamamos de ensino secundário. Ela disse que muitas vezes tinha alunos que lhe chegavam na universidade e que diziam coisas que lhes tinham ensinado que já estavam completamente ultrapassadas ou estavam mesmo completamente erradas, não tinha nada a ver com o conhecimento científico atual e ela tinha que lhes tirar aquilo da cabeça, que lhes ensinar as coisas como eram corretamente. Portanto, tenho isso. Depois, em termos pessoais, é assim, a ideia que eu tenho é que as pessoas no geral, em Portugal, mas acho que também nos outros sítios, pelo menos é essa percepção que eu tenho, a ciência não é uma coisa que as atraia muito. Quer dizer, há pessoas que estudam ciência e que gostam muito de ciência e sim, principalmente se tiverem cursos universitários, normalmente têm uma visão bastante rigorosa da ciência. Agora, a maior parte das outras pessoas, eu acho que se interessarem por ciência é principalmente por saberem uma ou outra curiosidade da ciência, ou então saberem sobre coisas assim de uma forma muito vaga, como, por exemplo, se for perguntar à maior parte das pessoas o que é a evolução por seleção natural, eu duvido muito que a esmagadora maioria saiba dizer alguma coisa assim mais aprofundada. Eu acho que dizem simplesmente qualquer coisa do tipo é as espécies mudarem, ou uma espécie evolui para a outra, ou então é a teoria do Darwin, pronto, assim, coisas muito, muito vagas e gerais. Mas isso também é mais ou menos fácil de perceber e, aliás, se calhar a seguir podemos falar um pouquinho mais disso, mas a ciência é uma coisa
ou normalmente produz conhecimento que é muito contraintuitivo. E eu, por exemplo, até já estive no canal e por acaso foi numa entrevista também sobre ciência cognitiva da religião, o Robert Macaulay, que é um dos principais nomes na ciência cognitiva da religião, aliás, este ano mais tarde, até o vou ter outra vez, porque ele lançou há pouco tempo um livro com o George Graham, que é da relação entre determinadas doenças mentais e comportamentos religiosos, que é muito interessante. E na entrevista falámos sobre um livro dele que é o Why Religion is Natural and Science is Not. Portanto, porque é que a religião é natural e a ciência não. E, e esse aí também já tive pessoas como o David Geary no canal, que é um psicólogo evolutivo, e ele fala de vários pilares evolutivos que dão base à aprendizagem das pessoas de determinadas matérias na escola, como matemática, física, biologia, e ele explica o que é que as pessoas têm tendência natural para aprender, ou aquilo que é intuitivo para as pessoas, e a forma como a ciência, a matemática, etc., diferem disso. E realmente a maior parte daquilo que se aprende em ciência é muito contraintuitivo, quer dizer, as pessoas não chegam lá por intuição de maneira nenhuma, e se formos a comparar também com o conhecimento produzido por sociedades tradicionais, de caçadores-coletores, por exemplo, ao redor do globo, eles criam um conhecimento acerca de, por exemplo, as espécies de animais e plantas que eles têm no seu habitat, e isso é essencial para eles porque é daquilo que eles se alimentam e aquilo de que fazem às vezes até medicamentos, e é muito diferente a forma como organiza o conhecimento da forma como se produz ciência. Portanto, é perfeitamente compreensível, sabendo isso, que as pessoas não tenham assim uma grande inclinação natural para gostar de ciência ou para perceber ciência, principalmente perceber. Tendo a concordar com essa mesma perspectiva de que é tão contraintuitivo que você tem pessoas que vão ter muita dificuldade ou que você precisa de uma... Eu acho que tem como expandir, né? Eu acho que uma coisa que a gente discute bastante, Bruno, é através de melhoras de didática, né? Para que o contraintuitivo venha de uma forma de insights cada vez diferentes. Eu acho que a parte prática também, experimental, acho que é uma coisa que pode trazer isso. Mas ainda assim, acho que tem um limite, né? Mesmo de distribuição de personalidade na sociedade, em tudo, né? Não tem como você querer que todo mundo seja engenheiro, todo mundo seja enfermeira ou médica, ou, tipo, não vai, tipo, a não ser que você tenha clone, ou que você tenha, né? Você começa a trabalhar muito com isso, né? Essa coisa da igualdade de resultado também é uma coisa que flerta muito com essa coisa de controle extremo de ambiental para você saber o resultado que vai ter, né, para você conseguir, mas, enfim, para mim é muito distópico também essa coisa, mas acho que dá para expandir a parte de didática, talvez eu veja da minha experiência, como eu aprendi a ter, entendi o raciocínio mais científico, foi mais pela experiência, né, mas talvez a didática de algumas pessoas também, isso ajudou bastante, né, então talvez assim, eu sobre isso que disse agora, eu posso dizer duas coisas. A primeira é que, em termos de dificuldade de aprendizagem da ciência, a personalidade talvez, não sei bem que características da personalidade estariam associadas a isso, não me vem assim nada à cabeça no momento, mas há outro aspecto da psicologia que é muito importante aqui, e eu até esta semana que passou entrevistei esse senhor e em outubro vou entrevistar outra vez porque ele vai lançar um livro em outubro que é o In the Now, que é basicamente no conhecimento ou qualquer coisa assim em português, que é de 35 mitos acerca da inteligência humana. E
E uma coisa, pronto, que se calhar para quem vai ouvir isto vai ser muito controversa, até porque ele próprio no livro diz que fala lá de várias sondagens que fizeram entre psicólogos e a maior parte acha que a inteligência humana é completamente determinada pelo ambiente, ou então que o ambiente pesa mais do que a genética. A questão é que os estudos indicam que não, que é nas crianças o peso da genética é cerca de 50%, ou seja, o QI é determinado em 50% pelos genes e 50% pelo ambiente nas crianças, e nos adultos pode chegar até aos 80%. Porque é que há este aumento? Porque as crianças, enquanto são crianças, estão mais sujeitas a influências do meio, influências dos pais, influência dos professores, ou seja, não têm tanta liberdade para procurar as atividades que elas têm mais tendência a gostar e coisas assim. E então, à medida que envelhecem, é a heritabilidade, que é o nome que se dá a isto, que é a percentagem da variação entre as pessoas de um grupo que é explicada por fatores genéticos, aumenta de 50% para 80%. Portanto, eu disse isto tudo basicamente só para explicar que a inteligência, o QI de uma pessoa é um aspecto muito importante da sua capacidade de aprendizagem. Por exemplo, eu já tive o Richard Heyer, que é um dos principais investigadores da neurociência da inteligência no canal, e ele tem um curso, naqueles cursos da Great Courses, que é basicamente sobre isso, sobre a inteligência, e uma das coisas que ele refere, que é muito interessante, é que pessoas com QI abaixo de 85, há várias coisas que pessoas com QI mais elevado dão como assumem que são coisas fáceis de fazer na nossa sociedade, como por exemplo ler uma bula de um medicamento e perceber o que lá está, que essas pessoas não conseguem fazer. E por isso é até interessante, porque muitas vezes nós queremos ajudar as pessoas a conseguirem fazer a sua vida nas nossas sociedades e somos pela igualdade e tudo mais, mas às vezes somos elitistas sem saber que o somos. Por exemplo, nós assumimos que toda a gente consegue seguir as regras da sociedade e consegue entender as indicações que lhes damos, como por exemplo nas bulas dos medicamentos ou até os conselhos que os médicos dão, e às vezes usam mesmo termos técnicos deles próprios e não percebem que a pessoa pode nem sequer estar a perceber, e depois também não diz que não percebeu porque tem vergonha, não é? E, portanto, às vezes podemos estar, mesmo querendo lutar pela igualdade, podemos estar a ser um pouco elitistas, porque achamos que toda a gente consegue perceber o mesmo que nós percebemos. Pessoas que têm QI suficientemente alto para lidar com informação complexa. Só que não. E então, às vezes, até se calhar devíamos ter uma diversidade maior de amigos, amigos de diferentes meios, e lidar mais com pessoas que têm que ir mais baixo, que é para perceber melhor, para ter uma melhor ideia da vida que essas pessoas conseguem fazer e daquilo que essas pessoas conseguem entender. Agora, eu falei disso tudo porque estava-se a falar aqui de educação e o QI, pelo menos nos estudos que estão feitos, e são imensos, e há um consenso sobre o QI entre as pessoas que estudam a inteligência humana. Aquilo é o fator que explica a maior percentagem de variabilidade entre os alunos em termos dos conhecimentos que eles conseguem adquirir
e dos estudos que eles conseguem atingir, acabar só o 12º ano, ou ir para a universidade, ou tirar um doutoramento e coisas assim. Portanto, isso tudo é muito importante. Portanto, até pode acontecer que haja pessoas que não tenham de maneira nenhuma a capacidade de compreender ciência, não é culpa delas, é simplesmente porque têm um QI que não lhes permite. Muito, muito legal. É interessante ver como é complexo, né? Nada de uma temática tão simples assim, falar sobre ciência, né? Se a gente entender a fundo, né, a gente vai ver quão complexo é para a gente poder tomar uma medida, seja ela de espalhar isso para a população. Mas realmente concordo com você em relação à não naturalidade de entender ciência, né? Que ela é muito complexa mesmo. Eu acho que não é tão simples assim, ainda mais você trazendo essas informações em relação ao QI e tudo mais. E uma perspectiva, pelo menos, que a gente tem aqui no Brasil, me parece que agora com a pandemia isso aumentou um pouco, que é cientistas mesmos, né, falando para o público em geral, assim, seja numa live, seja numa reportagem na TV e tudo mais. Porque me parece ainda um grande peso da ciência ser muito fechada, né, ser muito dentro de laboratórios ainda, uma conversa entre eles. E hoje a gente tem toda a mídia aí, ainda mais uma mídia livre, né, que a gente tem, que pode chegar para a população como um todo, para aproveitar esses meios, né? E como o Caio disse, a gente tentar usar uma ferramenta mais didática, né? Um diálogo mais em comum, para tentar equilibrar isso, né? Já que é tão complexo, como você mesmo disse. E Não, é muito complicado, porque é assim. E depois também não há soluções simples para isto, porque lá está, eu também, como disse, não conheço todos os fatores que estão por trás da maior ou menor dificuldade que as diferentes pessoas podem ter a aprender ciência. Mas, por exemplo, se o QI for um fator importante, que eu acho que é, quer dizer, também não há soluções simples para isso, porque daquilo que se sabe, nenhuma das soluções ambientais que foi apresentada até agora resulta num aumento significativo do QI, a não ser coisas simples para pessoas que vivem em situações mais carenciadas, como, por exemplo, aumentar o iodo na comida. O iodo está relacionado com o desenvolvimento cerebral, porque há sítios como, por exemplo, a África, em que as crianças não têm acesso a alimentos com um teor suficiente de iodo, e então é fácil o cérebro ficar subdesenvolvido. E depois, por exemplo, também outro exemplo, a questão de, até há umas décadas atrás, a gasolina ter chumbo e depois, entretanto, terem proibido a utilização de chumbo na gasolina, porque o chumbo na atmosfera também podia fazer com que o cérebro ficasse subdesenvolvido. Esse aí também foi uma coisa que, de certeza, teve grande impacto no aumento do QI das pessoas ao longo do tempo, que é o efeito Flynn. Se calhar já ouviram falar disso, o efeito Flynn, que é o aumento do QI nos países desenvolvidos ao longo do século passado. Agora já está a estabilizar, porque precisamente por isso que eu estava a dizer, porque há estas soluções ambientais mais ou menos simples e que são aquelas que têm maior influência no desenvolvimento cerebral, e são aquelas que realmente, se não tiverem implementadas, podem reduzir significativamente o QI das pessoas, ou pelo menos as pessoas podiam atingir um determinado QI, mas como o cérebro fica desenvolvido, não conseguem atingir, ficam com um QI mais baixo. Agora, tirando estas soluções assim, coisas como meter os bebés quando ainda estão na barriga das mães, a ouvir Mozart, ou aquela coisa do Baby Einstein, de meter as crianças a jogar aqueles jogos do Baby Einstein depois de nascerem, ou até várias tentativas que tiveram de programas nos Estados Unidos para fazer aumentar o QI das crianças. Isso aí, ou
ou não tem resultado nenhum, ou então tem um resultado que dura muito pouco no tempo, ou seja, é temporário e depois, passado um tempo, já não se verifica. Portanto, tirando isso, só se fosse a engenharia genética, mas hoje em dia também, para já, a questão da eugenia, não é? Que é um assunto muito controverso, que é basicamente estar a trabalhar nos genes das pessoas para lhes aumentar o QI. Isso aí é uma forma de eugenia. Ou então, outra coisa que podiam fazer era, quando há aquele método, que agora não me recordo o nome, que é basicamente fertilizar vários óvulos que depois são analisados para verificar se tem este ou aquele gene que predispõe, por exemplo, para doenças, e aqueles que predispõem são eliminados e aqueles que não predispõem são implantados no útero. Agora não me estou a lembrar do nome. Isso aí também se poderia fazer. A questão é que nós ainda não temos mapeados, perdão, os genes que estão por detrás da inteligência. Portanto, neste momento, nem sequer é possível fazer isso, e é assim mesmo que fosse. Como os genes, muitos desses genes ligados à inteligência têm efeitos pleiotrópicos, ou seja, estão associados à inteligência, mas estão também associados a outros processos fisiológicos. Podia-se até estar a aumentar o QI de uma pessoa, mas ao mesmo tempo estar a predispô-la para uma doença neurológica. Por exemplo, é só um exemplo. Isto aqui, a genética é muito, 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 muito complexa, mas, dito assim de uma forma simples, poderia acontecer isso. Portanto, não quer dizer, não há assim grandes soluções. Nos países subdesenvolvidos, sim, há aquelas como as que eu mencionei, e as crianças terem uma boa alimentação e não serem expostas a muitas fontes de stress, como, por exemplo, terem um ambiente familiar minimamente estável. Não é preciso ser muito estável, porque só faz diferença se forem mesmo maltratadas as crianças. Aí é que faz diferença em relação ao QI que podem desenvolver. Mas, tirando estas abordagens, não há mais nada, pelo menos que se tenha estudado até agora, em termos de efeito, que tenha efeitos importantes ao nível do QI, que seja uma abordagem ambiental. É um debate que eu acho que é pouco feito, eu acho que na área de economia, que é o desaparecimento de trabalhos mais básicos, né? Também você achar que você vai conseguir alocar todo mundo em trabalhos mais complexos, que às vezes exigem, tipo, sei lá, programação, coisas do tipo, com a questão de automação também do trabalho. E acho que o grande problema é esse, né? Achar que você consegue treinar qualquer pessoa para fazer qualquer coisa. E não é bem assim, né? Não é, a coisa é complicada. Então, talvez também esse processo de automação, né, da indústria 4.0 aí, que também vai puxar muito desse debate e até o que fazer, né? Como é que se os trabalhos que exigem um QI e que não é que não tem um valor alto para a sociedade, porém eles podem ser substituídos por máquina, né? Como é que você aloca essas pessoas em trabalhos que, sei lá, tem coisa que eu não consigo fazer, entendeu? Que exige uma capacidade de raciocínio que eu não dou conta, né? Então, se os únicos trabalhos que sobram são esses, como é que você faz com essa massa da população, né? Então, tem um debate todo a ser feito e é cheio de tabus, né? Debate sobre QI mesmo é uma coisa um pouco complicada. Pois isso aí realmente, da questão da automação e do desemprego tecnológico, é muito interessante, porque há pessoas que dizem mas vão aparecer trabalhos novos, porque sempre apareceram trabalhos novos e as pessoas passaram de umas áreas para as outras e graças ao desenvolvimento tecnológico eliminaram-se trabalhos que eram os mais chatos de fazer e os mais repetitivos e coisas assim. E pronto, isso aí soa tudo muito bem. O problema é que, como os trabalhos novos que são criados são cada vez mais complexos, vai chegar a um ponto em que é praticamente certo que há muita gente que vai perder o emprego e não consegue ser treinada para um novo emprego, porque não tem capacidade para aprender aquilo que é preciso. Sei lá, por exemplo,
um condutor de caminhões, ou um condutor de... Pronto, eu sei que aí dizem ónibus, aqui dizemos autocarros. Um condutor de autocarros, provavelmente, quer dizer, até pode acontecer ter inteligência suficiente para isso, mas ainda por cima, como estamos a falar de pessoas mais velhas, normalmente, também as capacidades cognitivas já não são as mesmas. E então é difícil ver como é que vamos treinar um condutor de caminhões, um condutor de autocarros para ser, por exemplo, um programador de computadores, né? É muito difícil ver como é que isso poderia acontecer. Sim. Inclusive, né, até um primeiro trabalho na área de tecnologia que exige uma complexidade, que seria essa parte de programação, a inteligência artificial já está aí, já, né? Nessa primeira linha de desenvolvimento de tecnologia, a inteligência artificial deve comer esses trabalhos em breve também, já saíram modelos, né, de inteligência artificial que dão conta muito bem desse processo de programação. Então, o que sobra, né? Se isso já era uma coisa que exigia um QI, exigia uma noção abstrata de objetos, imagina o passo adiante, né? Então, é um problemão. E aí entra na questão de renda básica universal, como se viabilizar isso também, é um outro desafio, todo mundo gosta de falar, mas na hora de viabilizar isso é uma outra história também, que varia de cada país, né? O Portugal tem uma capacidade econômica, o Brasil tem outra, os Estados Unidos tem outra, a China tem outra. Então, né, talvez seja um dos maiores desafios. Eu acho que esse debate é importante, né? Apesar de ser cheio é um debate bem espinhoso, mas se não passar por ele, a gente não vai estar lidando com a realidade que a gente vai enfrentar no futuro. Bem, eu não sei, vocês já entrevistaram alguém ou ouviram falar do movimento do altruísmo efetivo? Aquele associado ao Peter Singer, ao William McCaskill e outros. Eu já ouvi falar, mas eu nunca fui muito a fundo e nunca entrevistamos ninguém da área. Assim. Pronto, há esse movimento que é basicamente tentar convencer as pessoas a toda a parte dos seus rendimentos que não precisam de usar ou que usam para coisas supérfluas, sei lá, todos os meses compro sapatos. Para que é que eu preciso de tantos sapatos? Vou pegar no dinheiro e vou doar a uma instituição de caridade. E eles depois estudam as várias instituições de caridade, como por exemplo, sei lá, uma diz que usa redes para apanhar mosquitos e combate a malária em África. E eles vão ver se realmente os fundos que as pessoas doam são utilizados de uma forma efetiva para isso, ou seja, se realmente aquilo contribui para reduzir a transmissão de malária em África. Ou seja, eles são rigorosos, não basta uma instituição dizer estamos aqui para resolver este problema, e eles acreditam, porque muitas vezes até se gasta muito dinheiro só em questões administrativas, né? E que não é tão canalizado para realmente resolver aqueles problemas que eles dizem que resolvem. Há isso, e há pessoas como o Bill Gates, por exemplo, que estão muito ligadas a esse movimento. Há a Gates Foundation, né, que é a fundação dele e da mulher, da Melinda Gates, que, por exemplo, trabalham muito nessa questão da malária, trabalham também na questão de criar meios mais fáceis para haver mecanismos de saneamento na África, para poderem mais facilmente ter acesso a sanitas, por exemplo, que é uma coisa básica e que eles lá não têm. E pronto, há isso, e depois também há outra coisa que eu agora ia falar, mas está-me a escapar, portanto talvez mais tarde me lembro outra vez. Eu ia dizer outra coisa, mas agora esqueci. Beleza. Legal. Bom, vou pesquisar sobre isso aí que você comentou. Quem sabe tem alguém aqui no Brasil trabalhando a respeito. E, Ricardo, assim, por curiosidade... Os principais... Pode falar. Os principais autores, o Peter Singer, o William McCaskill e pessoas assim. Se quiserem, depois eu envio-vos os nomes. É uma coisa muito interessante, por acaso. Legal, por favor. E por curiosidade, Ricardo, qual foi a entrevista assim, mais desafiadora para você até esse momento? A entrevista mais desafiadora...
a entrevista mais desafiadora, penso eu, que foi com o Dale Purves, que é um dos pais da neurociência cognitiva, e foi desafiadora porque é uma área que eu não estava muito por dentro, ainda por cima foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz para o canal, assim, entrevista já mesmo com académicos, que ao início, por acaso, houve algumas pessoas que tive que não eram académicos no canal. E, e então eu tive que ler, ou pelo menos eu li, não era necessário fazer isso, mas eu li um manual dele, é um manual usado na Universidade de Neurociência Cognitiva, e Nossa. quer dizer, aquilo tem tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que eu cheguei ao fim e pensei assim, epá, agora o que é que eu vou escolher para falar disto tudo? Porque é impossível falar disto tudo. E isso tudo tem coisas interessantes. Então agora vou ter que escolher de 3, 4, 5, 6 tópicos para falar com o senhor e pronto, foi o que eu tive que fazer, mas foi muito complicado, principalmente porque era a primeira vez que eu estava a ler sobre aquele assunto. Claro que eu tenho bases de neurologia, porque estudei isso na universidade, mas foi complicado e depois ainda por cima, quando estava a fazer no verão aqui em Portugal, estava um calor imenso e eu, antes de começar a fazer a entrevista, não reparei que estava uma mosca aqui Ah, no espaço onde eu faço essa entrevista. E durante a entrevista, a mosca até chegou a pousar na câmara várias vezes Nossa. e a cortar o meu vídeo. Foi um bocado complicado. Mas acho que essa foi a mais desafiadora por essas duas razões. Com certeza. Mas depois, por exemplo, também tive uma entrevista. Mas depois também, por exemplo, tive uma entrevista com a Lida Cosmides, que é uma das mães da psicologia evolutiva. Aliás, provavelmente já pelo menos tiveram algum contacto com o trabalho dela. E para já é a entrevista mais longa que eu tenho no canal. Não é que tenha sido propriamente desafiadora, foi fácil porque ela falava muito. E então fizemos 3 horas e 20 de entrevista, que para já é a mais longa de todas que eu tenho no canal e provavelmente vai ser durante muito tempo. Legal. Legal. E, cara, eu queria fazer uma pergunta, assim, né, que não estava aqui na lista, mas eu... Tem alguma coisa da área de filosofia para mim? Pelo menos eu vou falar assim da entrevista que para mim mais me pegou, assim, em termos intelectuais, foi com o David Benatar, que é o do antinatalismo, né? Inclusive eu quero achar alguém para... Aqui no Brasil, não sei, eu procurei, não achei ninguém. Inclusive, se algum ouvinte souber de alguém que estude antinatalismo e conheça, eu gostaria de ter esse contato, né? Mas, em termos desses, né, o que você acha das ideias dele, assim, ou foi algo que você já dominava, né, do antinatalismo, ou teve outra entrevista que te pegou, assim, como uma coisa que te fez parar para pensar mesmo, tirar um pouco o sono? É assim, entrevistas de tirar o sono, eu vou tentar lembrar-me agora, mas em relação ao antinatalismo, é assim, até durante a própria entrevista, e se eu ouviu, se calhar reparou um pouco nisso, é assim, eu não fui muito confrontativo com ele, mas se calhar, se voltasse agora a fazer a entrevista, se calhar até era um pouco mais confrontativo, porque há uma parte do antinatalismo, ou pelo menos o antinatalismo como ele o defende, que eu não concordo, que é Uhum. a parte em que ele diz que pronto, em que ele diz que basicamente a vida não é suficientemente boa para ser vivida, que mais valia as pessoas nem sequer existirem, nunca terem existido e daqui para a frente não se criarem pessoas novas, porque era melhor nunca ter existido do que existir. A reprodução seria Só antiética, né? Para quem não conhece, assim, seria uma questão ética você não reproduzir ou seres ser cientes não é... Deixar eles reproduzir ou ter eles no planeta seria algo eticamente errado. Então ele é um cara que defende
a existência não vale a pena, enfim, pelos axiomas dele lá. Agora a questão aí eu não concordo com ele quando ele, por exemplo, usa argumentos para dizer que as pessoas têm vieses positivistas, como, por exemplo, o efeito de Pollyanna, que agora não me estou a lembrar exatamente da definição, mas é qualquer coisa como ter mais facilidade em lembrar-se das coisas boas que acontecem do que das coisas más. Ele, por exemplo, refere isso para dizer que as pessoas têm viés positivistas, tendem a avaliar a vida como sendo melhor do que aquilo que realmente é. A questão é que ele, para estar a dizer que a vida é má, também está a avaliar a vida com os mecanismos valorativos que nós evoluímos. Portanto, também não pode estar a dizer que a vida é objetivamente má. E esse é que é o meu problema com ele, porque ele disse que a vida é objetivamente má. Agora, para mim, até se pode tentar discutir se a vida, da maneira como nós a avaliamos, é boa ou é má. Mas vai sempre ser subjetivamente boa ou subjetivamente má. Quando ele diz objetivamente, pelo menos para mim, objetivo, da forma como eu entendo, é qualquer coisa que não depende da avaliação de um sujeito, que existe independentemente dele. Mas isso aí, quer dizer, para nós estarmos a dizer que uma coisa é boa ou é má, já estamos a avaliá-la. É preciso um sujeito para avaliar, e é nesse aspecto em que eu não concordo com ele. Agora, entrevistas que tenham mudado a forma como eu vejo as coisas. Quer dizer, como eu disse, eu ao longo do tempo tenho aprendido muitas coisas novas, mas eu penso que talvez uma das entrevistas que tenha mudado mais a minha forma de ver as coisas foi a entrevista com o Kevin Mitchell, que eu entrevistei-o sobre um livro dele, que é o Innate, em que basicamente ele dá uma perspectiva completamente diferente daquela que uma pessoa que lê sobre o assunto está habituada, sobre a epigenética e também sobre a genética comportamental, que é basicamente, há bocado dei o exemplo do QI, que é 50% hereditável durante a infância e depois passa a ser 80%. Isso aí baseia-se em estudos feitos com gêmeos, verdadeiros e falsos, separados à nascença. Então, como os gêmeos verdadeiros partilham 100% do ADN e os gêmeos falsos 50%, estudaram, já há muitas décadas que estudam isso, para aí desde os anos 60 ou 70 pelo menos, e estudaram gêmeos verdadeiros e falsos separados à nascença para tentar perceber qual é que era a percentagem da variação entre as pessoas, que era explicada por fatores genéticos e qual por fatores ambientais. E há um aspecto engraçado, que é, na genética comportamental falam do ambiente não partilhado. O ambiente partilhado é o ambiente partilhado com a família, ou seja, as influências que nós recebemos dos pais e do resto da família. E o ambiente não partilhado é basicamente tudo o resto. E como é tudo o resto, ninguém sabe bem quais são os fatores que entram nesse ambiente não partilhado. E nessa entrevista falámos, por exemplo, de uma coisa que ele fala no livro, que é de que parte dessa variação explicada pelo ambiente não partilhado pode não ser nada ambiental, pode ser simplesmente durante o desenvolvimento no útero, há ali coisas que acontecem que são probabilísticas, como por exemplo as ligações que os neurónios estabelecem entre si, simplesmente porque há maior concentração de hormonas ou de outro tipo de químicos num sítio mais do que noutro, e então os neurónios crescem mais para se ligarem a aqueles neurónios específicos do que a outros, e então, quer dizer, é um pouco mais complexo do que isto, mas basicamente mudou a forma como eu penso nisso, porque eu pensava que
o ambiente não partilhado só ia incluir fatores estritamente ambientais, mas depois, pelos vistos, também pode ser explicado em parte, como também ninguém sabe bem quais é que são os fatores, por esses aspectos do desenvolvimento das pessoas e do desenvolvimento do cérebro, especificamente. Portanto, acho que essa foi, pelo menos, uma das que mudou mais a perspectiva que eu tinha sobre o assunto. Legal, Ricardo. E então assim, nossa ideia era esgotou aqui as perguntas. Eu queria agradecer mais uma vez a participação e você ter aceito o nosso convite. Acho que para a gente, o seu podcast, né, o seu trabalho, ele é extremamente importante. A gente espera também que as pessoas que estão ouvindo aqui tenham acesso, apesar de maior parte das entrevistas serem em inglês. Mas a síntese, né, inclusive, a gente, né, fiquem abertos, quem de vocês de ter você de volta aqui num outro episódio. Até para a gente, porque assim, não, como você explora muitas disciplinas, fala com muita gente e dá ponta dessas disciplinas, dessas pesquisas, né, às vezes a gente sintetizar essas ideias, né, trazer essas ideias juntos, eu acho que é uma coisa muito positiva e muito boa. E aí, por último, a gente queria abrir espaço para você divulgar onde as pessoas encontram o seu trabalho, como elas podem ajudar o seu trabalho também, né, em questões de financiamento e tudo mais. Obrigado pela oportunidade. Então, podem encontrar-me no YouTube, se quiserem The Dissenter, as duas palavras em inglês, acho que é o primeiro resultado que aparece, tem lá a minha cara na fotografia de perfil, portanto, eu sei que vocês fazem só áudio, mas de qualquer maneira pode ser que depois tenha alguma coisa associada a isso. É The Dissenter no YouTube, podem também encontrar a versão em podcast que eu tenho alojada no Anchor, que é anchor.fm/The Dissenter. E depois tem também distribuição por outras 10 plataformas, incluindo o Stitcher, o Apple Podcasts, o Google Podcasts, o Radio Republic e outras plataformas que a Anchor distribui para elas. Em termos de apoio ao canal, eu tenho a minha conta, tenho a minha página do Patreon, que é patreon.com/The Dissenter. Podem ir lá e tenho várias modalidades de apoio, desde $1 até $100, e depois cada uma das modalidades tem diferentes benefícios. Podem ficar, por exemplo, a saber quais são as pessoas que eu vou entrevistar e se quiserem comentar com perguntas para eu colocar, ou enviar-me perguntas, ou enviar-me até sugestões de pessoas que gostavam que eu entrevistasse. A partir dos $10 já podem também falar comigo meia hora por mês e colocar-me questões ou falar sobre episódios, sobre o que quiserem. A partir de $20 já é 1 hora por mês, portanto há diferentes benefícios, está lá tudo detalhado no Patreon. E depois tenho também o PayPal, para quem quiser, paypal.me/The Dissenter, que é para fazerem uma doação do valor que quiserem, ou então também tenho no canal, mas isso aí eu não sei os links de cor, para diferentes subscrições mensais através do PayPal, de $1 até $20. Isso aí está nas descrições dos vídeos e do podcast. Legal, a gente vai colocar também os links na descrição desse episódio, né, para poder divulgar, e para a gente é de extrema importância o seu trabalho, e a gente espera poder conseguir aí mais apoiadores para você, para continuar esse trabalho, né, que a gente sabe que não é fácil, né, demanda muita energia, muito estudo, e que para a gente tem um valor inestimável. É que assim, o real, quando vira para o euro, assim, é triste de ver, né, porque a diferença é muito brutal de quanto vale um real em euro, então às vezes é para a gente ajudar, mas porém eu acho que tem várias pessoas no meio acadêmico que a gente já entrevistou e que a gente vai entrevistar que provavelmente não conhecem o seu trabalho e que a partir de agora passa a ter também esse acesso. A gente vai também divulgar esse podcast para eles também, para terem acesso ao seu trabalho. Sim. Mas é isso. Gostaria de agradecer, Ricardo, novamente, sua presença aí foi muito bacana.
Conseguimos confirmar a sua capacidade generalista de abordar várias temáticas que a gente já tinha antes, né? Você é um Você cara já imaginava, né, a capacidade de síntese, mas é bruta mesmo, o negócio muito legal. E fica novamente um reforço para o convite, de repente, no futuro a gente debater uma temática mais específica, né? E se aprofundar mais em alguns temas que a gente considera interessante aí para a nossa sociedade. Ora, essa é quando quiserem. Eu agradeço muito o convite e agradeço também a oportunidade de divulgar o canal, principalmente por pessoal do Brasil, que é um país muito grande, com 212 milhões de habitantes. Portanto, espero que depois de sair a entrevista venha muito mais gente para o podcast e para o canal e, se puderem, apoiar também monetariamente, porque eu gostava de fazer isto o máximo de tempo que fosse possível. Com certeza. Com certeza. Acompanhe o canal, pessoal, vale muito a pena. Falou, Ricardo, um abraço, valeu, até a próxima.